Olá, a paz seja convosco. Aqui quem vos cumprimenta é o irmão Diogo Alves, aqui de Itaquera. Que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos chegando aqui com essa live, né, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Então nós iniciamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que está acompanhando esta live. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante para os nossos dias, que é sobre o que foi abolido por Cristo, né? Existem muitas denominações, muitos teólogos que conversam sobre esse tema, e hoje nós vamos aí ter um estudo detalhado sobre o que foi abolido por Cristo. Então, já quero dar as boas-vindas a você, fique conosco aí, né, ao decorrer desse programa, que eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida e vai esclarecer muitas coisas que você, às vezes, pode estar com dúvida, né? Então, que nós venhamos estar juntos aí no amor de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Quero já apresentar aí os meus os nossos irmãos que estão junto conosco aí, né? Nosso irmão Williams, também nosso irmão Rodrigo. Deus possa abençoar a vida de vocês. Então, iniciando aí com a saudação dos irmãos nesse programa em nome de Jesus. Começando aí com o nosso irmão Williams. Irmãos, que a paz seja convosco. Estamos aí com mais um tema, né? Que foi abolido por Cristo. Então vamos aprender juntos aí para a honra e a glória do nosso Deus. Então fica conosco aí até o final e vamos estudar. Contribua aí também nesse estudo, que vai nos enriquecer cada vez mais. Já quero dar as boas-vindas a você, fique com os irmãos nesse programa. Amém, graças a Deus, né? Também estamos com o nosso irmão Rodrigo, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos, que a paz seja convosco. É uma alegria estarmos aqui mais um dia, estudando da palavra do Senhor, né? E um tema tão interessante, né, como esse, que muitas pessoas causam confusão, né? Dizendo que o Senhor Jesus Cristo aboliu tudo, que não precisamos mais cumprir nada, que tudo foi abolido por Cristo. Então hoje é a chance de nós entendermos realmente se Jesus Cristo aboliu tudo ou não, o que foi abolido ou não. Então vamos juntos aprender, vamos juntos entender o que a palavra realmente diz e não o que as pessoas dizem sobre elas, né? Então que Deus abençoe sua vida, que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook, para que eles venham entender também o que foi abolido por Cristo e o que não foi, né? Porque essa é a oportunidade de nós aprendermos mais do Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém, graças a Deus. Então, estamos aí com o nosso irmão cooperador Williams, também com o nosso irmão cooperador Rodrigo, para nos auxiliar aí nessa lição de hoje. E que Deus possa abençoar você que está junto conosco. Já manda a sua saudação aqui nos comentários, né? Se você tiver alguma dúvida no decorrer da lição, também pode mandar a sua pergunta, né? Nós vamos aí tentar ouvir e tentar responder aí as suas dúvidas também, né? Hoje, especialmente, nós estamos fazendo a lição, hoje nós estamos estudando pela internet, né? Então, todos os irmãos da congregação aqui de Itaquera, nós não estamos tendo culto físico lá na igreja, né? Por motivos de restrição aí, né? Por causa do vírus, né, do Covid-19, mas eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar você, que está junto conosco aí nesta caminhada, e eu tenho certeza que Deus ele vai abrir as portas e nos dar aí um estudo maravilhoso, amém? Então, já quero apresentar para vocês o tema de hoje. O tema de hoje é o que foi abolido por Cristo, né? Então, vamos entender melhor sobre isso, e vamos aí juntos
saber o que Jesus Cristo ele veio abolir, né, o que ele não veio abolir. Então, isso que nós vamos aprender hoje. E a primeira pergunta tá aí para os irmãos, né? Quando Paulo fez uma analogia entre a lei e o casamento, ele não está dizendo que pela nossa união com Cristo estamos livres da lei e dos mandamentos? Então, essa pergunta, né? Nós temos aqui em Romanos, capítulo 7, verso 1 a 4. Vou fazer essa leitura. Se irmãos quiserem acompanhar também nas suas casas, né? Nas suas Bíblias, será muito importante. Esse estudo, irmãos, é um dos estudos muito importante, né, para a sua vida. Então, é um estudo que nós temos que ter ele, né, no nosso coração, na nossa mente, porque é um estudo que vai fortalecer a sua fé, né, e pode te ajudar aí no dia a dia da sua caminhada. Romanos 7, verso 1 a 4 diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, estar-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E essa não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, esta é a leitura, né? Vai fazer aí Cristo, Jesus Cristo, palavras de Jesus Cristo, né? Fazendo aí a analogia de Jesus, né, com a igreja, que somos nós. Então, Paulo, quando ele escreve ali aos Romanos, ele faz essa analogia, né, do segundo casamento, né? Então, ele vai falar ali que o segundo casamento já não é mais com as leis, mas é com Cristo, né? Já não é mais com as leis de Moisés ali entregues, mas sim o segundo casamento é com Cristo, né? Então, quero deixar aqui para vocês o nosso dessa primeira pergunta, né? Vou tentar colocar na tela aqui para vocês conseguirem acompanhar a leitura desse comentário. Deixa eu colocar só o comentário. Então, o comentário, irmãos, vai dizer assim: nesse trecho, o apóstolo Paulo compara a união do crente com Cristo a um segundo matrimônio. Então, calma, não se escandalize. Esse segundo matrimônio, o crente é simbolizado pela mulher, tá? E Cristo, ele é o noivo aqui, né? Então, está livre para desposar Cristo, o Salvador ressuscitado. Então, quando o matrimônio anterior estiver dissolvido pela morte do primeiro marido. Então, o capítulo anterior da mesma epístola diz que o velho homem está crucificado com Cristo. Sua sepultura é simbolizada pelo batismo. Então, lá em Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 7, vai falar que quando a gente se batiza, né, é um símbolo de crucificação
com Cristo, nós estamos ali sendo crucificados. Então, o velho homem, toda aquela prática do velho homem, ela já não pertence mais a nós, porque nós estamos sendo batizados em Cristo Jesus. Então, é ali que morre o velho homem, né? E nasce um novo homem para com Cristo. Então, vou continuar aqui o comentário. Diz assim: o crente não pode desposar o velho homem e o velho concerto e Cristo ao mesmo tempo. Então, nós não podemos ficar com o velho homem, né, no velho concerto, que é a lei, e aí nós já aprendemos o que é a lei moral, o que é a lei cerimonial, né? E também nós não podemos ficar, então, com esse casamento do velho homem, né, vivendo as mesmas práticas, e também não podemos ter as mesmas práticas do velho homem e ter Cristo também junto, né? Então isso não pode acontecer. Mas quando o seu velho homem estiver morto, estará livre para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos. Isso não significa que a lei está morta. Quem morre é o velho homem, né? A lei permanece, e quando a mulher se casa com um novo, fica ligada ao segundo marido, como está ligada ao primeiro. A expressão morremos para aquilo em que estamos retidos claramente se refere à natureza pecaminosa. Então, esse comentário aqui, e aí eu já quero fazer aqui o meu comentário dessa primeira pergunta, ele vai falar que a gente já não estamos mais retidos no primeiro casamento. E qual que é esse primeiro casamento, irmãos? Esse primeiro casamento é o primeiro concerto ali, né, que Deus ele faz com o povo de Israel. E aí ele entrega ali os 10 mandamentos e também entrega 613 leis, que conduz as leis cerimoniais e as leis civis do povo ali, né? Então, esse era o primeiro concerto, né? A sombra daquilo que viria, que era Cristo. Então, nós já não estamos mais debaixo desse concerto, né? Desse primeiro concerto. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo, né? E morreu por nós. Então, nós não estamos mais debaixo de pecado. Isso quer dizer o quê? Quando aquele povo ele pecava, existia uma lei chamada a lei do holocausto, né? Que era a lei de levar ali um animal para sacrifício pela remissão dos seus pecados, né? Então, aquele animal era sacrificado pelo sacerdote, só o sacerdote podia sacrificar, né? E você era limpo do seu pecado. Hoje já não existe mais isso, né? Isso era a sombra daquilo que viria. Por quê? Porque Jesus Cristo ele veio e ele foi o Cordeiro último que livrou todos nós do pecado. Então aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo, né? Então por isso que o batismo ele simboliza a salvação daquele homem que era o velho homem para uma nova criatura. Então tudo que era para trás ficou para trás e tudo se fez novo. Então em Cristo tudo se faz novo. Então quando nós casamos com Cristo no batismo, né, e muitos vão entender aqui o batismo como a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Mas o batismo nada mais é do que uma cerimônia de casamento, onde você é ligado em Cristo, né? Então, você se conduz aí, né, como um símbolo, né, da morte e da ressurreição, como Jesus Cristo mesmo foi morto e ressuscitado. Então, nós somos um pouco parecido aí com Cristo nesse quesito de morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, irmãos, para concluir aqui, essa analogia que Paulo ele faz do casamento, né? Ela não está aqui falando sobre os 10 mandamentos, mas sim sobre uma lei que era a sombra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo viria, né? Que era a lei cerimonial e a lei moral, né? Então, quando nós
paramos de sacrificar animais, quando nós paramos de circuncidar, e nós vamos falar isso mais para algumas perguntas para frente, sobre a circuncisão do povo israelitas, né? Então, estas leis, elas ficaram para trás. Por quê? Porque era a sombra daquilo que viria, né? Então, nós estudamos aí no sábado passado sobre a lei moral, a lei cerimonial, parte 2, né? Antes nós já tínhamos estudado a parte 1. Então, se você não viu esses vídeos, vai lá no Facebook da IUAS Itaquera, lá vai ter esses estudos. Então você vai lá, você vai acompanhar, você vai entender, e aí depois você participe nesse estudo aqui, que é o que Cristo veio abolir, tá? Então, irmãos, é isso que eu queria passar para vocês. Nós estamos, então, livres da lei, que é a lei cerimonial, né, que é a lei de holocausto, de circuncisão, é a lei ali do povo israelita, que eram conduzidos visando a vinda de Cristo. Só que hoje, o cristão de hoje, ele já tem Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já veio, né? Então, hoje, o que vai ficar para o cristão? Somente a lei moral, porque a lei moral não muda, é imutável, é permanente. A lei moral, ela tem características de Deus, né? Então, essa não pode mudar. Então, quero fazer a leitura aqui dos nossos irmãos que estão conosco. Eu fico feliz, né? Cada irmão aí junto conosco. Vocês podem comentar, vocês podem abrilhantar esta live, vocês podem dar aí uma reflexão, né? Em nome do Senhor Jesus, que nós vamos ler todos os comentários em nome de Jesus, amém? Então, nosso irmão Fernando Cristiano está aí junto conosco, nos dando a saudação. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Nossa irmã Vilma também está junto conosco aí, amém, dando a saudação. A paz seja convosco, amém. A nossa irmã Marli também está acompanhando aí a live. Deus possa abençoar a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Nosso irmão Ed Carlos, né? A paz seja convosco, meus queridos. Estou assistindo a escola bíblica, amém. Continua conosco aí, meu irmão, em nome de Jesus. O irmão pastor Leci, né? Sempre disponível aí para nos ajudar, nos auxiliar, também está acompanhando a gente aí, né? A paz seja convosco, amados irmãos. Tema maravilhoso. Realmente é um tema muito importante para a igreja hoje. Então, fique ligado aí. Continue conosco aí até o final desta lição bíblica sabatina Monte das Oliveiras. Nosso irmão Aparecido Serapião também está junto conosco, dando a saudação, amém. Deus abençoe, meu amado irmão. Nossa irmã Joana da Cruz também está junto conosco. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, minha irmã. Obrigado por estar acompanhando a gente. O nosso irmão Aparecido Serapião, estou na escuta, ótimo tema. Realmente é um tema importante para a igreja, então fique aí junto conosco, continue prestando bastante atenção, porque é um tema difícil, não é um tema fácil. Se fosse tema fácil, todas as igrejas estavam aí guardando, né, e observando a lei de Deus. Mas como é um tema muito difícil, então precisa muito da sua atenção, amém? Então fique ligadinho aí, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Nel Leal também está junto conosco, né? Sempre acompanhando a gente, as lives, que Deus abençoe. E está aí também nosso irmão Henrique Rodrigues, né? Deus abençoe, obrigado aí pela sua participação. Fique conosco, nós estamos na primeira pergunta. Eu quero encaminhar, então, já para a segunda pergunta, tá, meus amados irmãos? A segunda pergunta aqui. A segunda pergunta ficou com o nosso irmão Rodrigo, é isso? Isso. Então, nós estamos aí, então, com a segunda pergunta, que diz assim: o que as escrituras dizem que aconteceria com o primeiro concerto? Então, o primeiro concerto é aquele que eu falei, né, com vocês, já dei a introdução aí, que é as leis aí entregues a Moisés, né, um número grande de leis, né. Então, o que as escrituras falam sobre esse concerto? O que aconteceria com eles? Né? Então tá aí nosso irmão Rodrigo para nos ajudar com essa pergunta em nome de Jesus. E você que está junto conosco, comente também, né? Faça seu comentário, abrilhante aí esta live, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. E o principal, nós temos que sair daqui conhecendo mais um pouco da palavra de Deus. Seu irmão Rodrigo, para nos ajudar aí com essa pergunta.
Amém. Está fazendo a leitura dos versículos. Daniel 9, versículo 26 e 27, que diz assim: E depois das 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as oblações. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Também temos a leitura em Hebreus, capítulo 10, versículo 8 e 9, que diz assim: Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Amém. Vou estar lendo também o comentário aqui do autor, que diz assim: remove o primeiro. A relação indica que aquilo que Cristo removeu foi o cerimonialismo, expresso no serviço típico dos sacrifícios e ofertas, o que estabeleceu oferecendo a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Foi a exemplificação e o poder para o crente andar no querer do Senhor. Tornou possível a resposta à oração que havia ensinado aos discípulos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cristo, conforme profetizado por Daniel, nos tempos e anos simbolizados pelas semanas, tomaria providências não para abolir os mandamentos, mas para que todo aquele que nele crê seja capaz de guardá-los. Amém. Irmãos, o que eu tenho para falar aqui nessa questão é o que as Escrituras diz que aconteceria com o primeiro concerto. Aqui fica claro para a gente quando nós lemos a profecia de Daniel, nós lemos Hebreus, fica claro, né, que a profecia diria que o Senhor Jesus Cristo ele viria para cessar os sacrifícios, as oblações, e fica claro que o que o Senhor Jesus Cristo fez foi cessar essa cerimônia, né? Essa cerimonialismo, essa lei que era uma cerimônia que simbolizava que para que os seus pecados fossem perdoados, deveria ser morto um cordeiro limpo, sem mancha, para que os pecados fossem perdoados por Deus. Só que com a vinda de Jesus Cristo ele se torna esse cordeiro, né? Jesus Cristo ele vem, morre sem pecado pelos nossos pecados. Então esse simbolismo desse cordeiro que deveria ser morto já simbolizava o próprio Cristo morrendo por nós. Então quando Jesus veio, ele quebra esse simbolismo ele remove, e agora não é preciso mais oferecer sacrifícios animais, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós. Os nossos pecados estão entregues no Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê e for batizado, agora é salvo através dele, né? Através do sacrifício de Cristo. Isso que nós devemos entender, que foi os sacrifícios que foram abolidos, não foram os mandamentos, né? Não foram a lei. Foi a consequência para que nós fôssemos perdoados em meio à quebra da lei, né? Quando havia uma quebra da lei, quando havia uma quebra dos mandamentos, uma quebra dos princípios de Deus, deveria ser oferecido um sacrifício com animais, e essa cerimônia é isso que deveria ser oferecido quando se quebrava a lei,
agora não se precisa mais, porque o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. O Senhor Jesus Cristo, ele é o sacrifício vivo. Ele é o Cordeiro que se entregou, que morreu no nosso lugar, para levar os nossos pecados, né? Então, que Jesus Cristo veio, ele veio tornar possível o nosso perdão, né? Ele veio tornar possível a nós sermos perdoados por nossos pecados, né? O Senhor Jesus Cristo, ele morreu para que nós pudéssemos nos ser perdoados por Deus através das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas quebras, eventualmente, dos seus mandamentos. Então, Jesus Cristo, ele veio para tornar possível que nós pudéssemos agora viver através da lei, vivermos guiados pela lei. E quando nós quebramos a lei, quando nós falhamos em algo, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por nós, ele nos perdoa através do nosso arrependimento, através das nossas confissões ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele nos lava com o seu sangue, com o sangue do Cordeiro, né? Então foi isso que aconteceu com o primeiro concerto, né? O primeiro concerto, ele era para consertar o povo através do sacrifício de animais, e agora esse segundo concerto, agora esse segundo concerto, ele é feito através de Cristo, através do sacrifício de Cristo, né? E até fica interessante quando nós entendemos que é o primeiro concerto, né? Porque a lei, ela foi nos dada, e a lei, o ser humano, ele não consegue guardar a lei em sua totalidade, né? Ele sempre vai falhar na lei. Mas só que o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, ele já deu uma forma a qual, antigamente, antes da vinda de Cristo, fosse possível guardar essa lei, que era através do sacrifício de animais, mas só que esse sacrifício de animais já era um símbolo que viria que morreria por todos nós, que morreria e levaria o pecado do mundo, que seria Cristo. Então, através de Cristo, nós conseguimos guardar a lei. Através de Cristo, agora, nós conseguimos viver segundo a lei. Então, Jesus Cristo, ele não veio para abolir a lei, ele veio para nos possibilitar vivermos segundo o que a lei exige, né? Que a lei, ela exige a morte quando pecamos. E Jesus Cristo, ele morreu para que nós pudéssemos viver segundo essa lei, né? Então, o primeiro concerto, o que aconteceu com o primeiro concerto foi abolida essa parte das cerimônias, essa parte que simbolizava o Cordeiro vivo que desceu do céu, que simbolizava Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, a partir do momento a qual Jesus Cristo veio e morreu por nós, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, nós não precisamos mais oferecer nada. O que nós precisamos agora é entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor, é oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, entregar as nossas falhas, as nossas dificuldades na mão do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é capaz de nos perdoar, Ele é capaz de nos salvar agora. Então, o que Jesus Cristo fez agora foi nos possibilitarmos a nós sermos salvos através do seu sacrifício, através da sua vida. Então, agora, o que aconteceu com esse primeiro concerto, ele foi substituído pelo segundo, a qual Jesus Cristo nos consertou com Deus, né? Jesus Cristo nos consertou com a lei. Então, agora, nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, nos converter dos nossos maus caminhos, nos arrepender dos nossos pecados, sermos batizados, crer no Senhor Jesus Cristo para sermos salvos, né? Então foi isso que aconteceu com o primeiro concerto. O primeiro concerto, as leis que simbolizavam a vinda do Senhor Jesus Cristo foi abolida, foi deixada, porque agora nós temos aquele que é perfeito, o Cordeiro sem mácula que morreu por nós. Então, a partir de agora, nós conseguimos guardar a lei, porque a exigência da lei foi cumprida, né? A exigência da lei, que seria a morte, foi cumprida através de Jesus Cristo. Então, agora o que nós precisamos é somente nos arrepender, entregar as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo, sermos batizados e seremos lavados através do sangue dele, né? Então, é isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo, ele não aboliu a lei, mas ele aboliu esse cerimonialismo, isso que simbolizava a vinda dele. Então, com a vinda dele agora, não precisa mais de sacrifício animal, precisa somente de nós nos entregarmos nas mãos dele, nos arrependermos dos nossos pecados e
e sermos batizados no nome dele para que nós venhamos alcançar a salvação. Amém, graças a Deus. Então tá aí a explicação do nosso irmão Rodrigo. Deus abençoe sua vida. Então nós falamos aí sobre o primeiro concerto, né? Que é o sacrifício de animais aí, né? Para purificação dos pecados. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Ele veio se sacrificar por nossos pecados. Então, somente ele, nós precisamos, né? Para remissão dos nossos pecados. Não mais os cordeiros, não mais um sacerdote, né? Então, quero agradecer você que está junto conosco. Deus abençoe. Nossa irmã Sandra Brandini está junto conosco aí, mandando a saudação. Nossa irmã Joana está dizendo assim, ó, para mim é muito gratificante aprender a palavra do Senhor nesta live da Escola Bíblica Sabatina Montes das Oliveiras. Que o Senhor Deus abençoe ricamente a vida de vocês por nos ensinar. Tá aí, né, nossa irmã Joana sempre nos apoiando. Também nosso irmão Fernando Cristiano tá junto conosco aí. Comentário aqui. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus se agrada mais na obediência à sua palavra e seus mandamentos do que em sacrifícios e oblações. Então é verdade. Vamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar, né, meu irmão? O irmão Marlene está junto conosco aí, Deus abençoe, mandando a saudação para todos os irmãos. Nossa irmã Midian também está junto conosco, Deus abençoe pela sua presença aqui, minha irmã, mandando a saudação. Nosso irmão Fernando diz assim, Jesus fez o único e melhor sacrifício, não como um sacerdote em uma vez por ano no templo, para purificação. Jesus adentrou um templo não feito por mãos de homens. É sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, e está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Isso é interessante, nosso irmão falou aqui, até comentou, é interessante porque, assim, hoje, nós não temos um sumo sacerdote para sacrificar e ir ao Senhor Deus, para perdão dos nossos pecados, remissão dos nossos pecados. Isso já não existe mais, ficou no primeiro concerto, o nosso irmão Rodrigo explicou bem aqui, né? Hoje, nós não precisamos de um sacerdote para levar as nossas petições ou as nossas justificativas, né, ao Senhor, né, no Santo do Santo. Não. Hoje, eu e você, podemos dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor Jesus, entregar a Ele todas as nossas petições, tudo aquilo que nossos pecados, né, para que Ele venha justificar. Então, a palavra de Deus fala que nós somos separados, né, para ser sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Então, com a vinda de Jesus Cristo, abre aí, né, o véu se rasga, o véu do templo se rasga, e nós temos acesso agora, né, a tudo aquilo que o sacerdote tinha acesso. Então eu quero continuar, depois eu vou continuar lendo aqui os comentários dos irmãos, mas eu quero ir para a terceira pergunta. O nosso irmão William está aí, né, para junto conosco nos ajudar aí nesta pergunta, que diz assim: que efeito a morte de Cristo trouxe sobre a parte da lei que é cerimonial? Então ele vai continuar aí nesse mesmo tema, né, sobre a morte de Cristo e o que efeito isso causou à lei cerimonial, que é essa lei que nós estamos falando, sobre a lei dos holocaustos, né, que era oferecido uma vez por ano, um animal ali, para justificativa dos pecados. Nós, irmãos, hoje em dia, nós pecamos, nós vivemos no mundo, então nós temos pecados, mas quem justifica os nossos pecados não é um sacerdote oferecendo um animal durante um ano, em cada ano, mas sim todos aqueles que acreditam em Cristo, que têm fé firmada em Senhor Jesus Cristo. Então nós somos purificados dos nossos pecados, por quê? Porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados, né? E hoje nós não vivemos mais debaixo do pecado, mas nós vivemos debaixo da graça de Jesus Cristo, que nos limpou de todo o nosso pecado. Que maravilha, irmãos. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, que você pode falar, compartilhar,
né, com sua família, com seus amigos, porque é algo de Deus para nossas vidas. Então, compartilhe essa live e Deus seja abençoado através da sua vida. Nosso irmão Williams comenta um pouco sobre a terceira pergunta com a gente, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, que a paz seja convosco. Vamos aqui aprender um pouco mais, né? Creio que o Senhor tem algo maravilhoso para nos ensinar nessa manhã. Colossenses capítulo 2, o verso 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora Efésios capítulo 2, o verso 15 e o 16. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Irmãos, vou voltar aqui à leitura novamente. Nós vemos aqui o que o Senhor Jesus Cristo fez, né? No verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, vemos aqui uma atitude que o Senhor Jesus Cristo ele teve, né? E é muito interessante nós sabermos o real propósito do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, né? Então, nós vemos que é dessa lei que nós estamos falando, que o Senhor Jesus Cristo veio e riscou, ela tanto servia para nos matar, ela era contra nós, e ela causava uma inimizade entre dois povos, entre judeus e gentios. E um dos efeitos que aconteceu foi a quebra, né, dessa inimizade que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. Hoje, ele uniu esses dois povos nele para o nosso Deus. Então, hoje nós em Cristo nós temos essa união. Ele não quer mais dois povos separados, ele quer apenas um povo, e que esse povo esteja nele, né? No corpo dele, esteja em Cristo Jesus para o nosso Deus. Então, essa união é um dos propósitos que o Senhor Jesus Cristo ele fez aqui na Terra, trazendo essa paz maravilhosa. E uma coisa que nós precisamos entender, nós sabemos que o adultério ele é pecado, mas Jesus ele aboliu esse mandamento? Ele não aboliu esse mandamento, não pode adulterar, mas ele aboliu algo que era contra nós, porque se adulterasse, existia uma lei que falava que se o homem adulterasse, ele deveria ser morto. Então Jesus ele não aboliu o adultério, mas ele aboliu a punição pelo adultério e colocou sobre si, trazendo o perdão para quem cometesse tal pecado. Então, no antigo concerto, quem adulterasse teria que ser morto. Uma mulher, se fosse pega em adultério, teria que ser apedrejada. Hoje o Senhor Jesus Cristo trouxe o perdão. Então, ele deu a oportunidade, né? Então, irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo ele fez foi trazer a perfeição que o antigo concerto não tinha. A lei, ela era contra nós, e ela não era perfeita, ela não tinha eficácia alguma sobre nós. Porque, do contrário, qual o sentido de Jesus vir e morrer aqui por nossos pecados? Se a lei fosse perfeita para nos purificar, qual o real sentido? Qual o fundamento de Jesus vir aqui na Terra e morrer por nossos pecados? Então, irmãos, nós precisamos aprender isso, que Jesus ele veio trazer a perfeição, veio trazer a eficácia que essa lei não nos trazia, porque ela nos servia de punição, ela era contra nós pelos nossos pecados. Então, hoje nós continuamos deixando de pecar por conta disso? Não, nós continuamos pecando, mas nós podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo e, através do sacrifício que ele fez ali na cruz por nós, possamos encontrar o perdão, né? E assim a perfeição que vem dele, né? Então, hoje, como nossos irmãos falaram, não precisamos mais de um homem como sumo sacerdote para levar os nossos pecados para Deus, porque o Senhor Jesus Cristo veio e cravou sobre ele naquela cruz todas essas ordenanças que servia de punição para nós, e hoje ele é o sumo sacerdote perfeito, e nele
nós viemos levar os nossos pecados, nossas petições, nossas culpas para Deus, e elas serão purificadas, né? Coisa que não acontecia no passado, que existia uma punição. Então, irmãos, o caráter de Deus, ele continua vivo até hoje. Os 10 mandamentos, ele continua vivo até hoje. Mas aquela punição que nós tínhamos por transgredir, hoje ela está em Cristo Jesus. E nele nós alcançamos a misericórdia. Então, o que Jesus ele fez foi ele tirar essa lei que maltratava e colocar sobre ele, derramar sobre ele toda essa carga para que nele nós tivéssemos o perdão. Então, nós precisamos entender que os 10 mandamentos é o caráter de Deus, é a essência de Deus, é a lei perfeita de Deus, e essa ninguém tira, homem nenhum pode abolir, e nem o Senhor Jesus Cristo ele veio abolir, mas o Senhor Jesus Cristo ele veio tirar aquela punição que tinha sobre ela, né? E colocar sobre ele. E como vemos, todos esses cerimonialismo, ela representava Cristo, ela era a sombra de Cristo. Então, Cristo ele veio como um ser perfeito para que tudo isso se aperfeiçoasse nele, né? Porque ela não tinha perfeição nenhuma. Essa lei ela não podia transformar as nossas vidas. Ela não tinha capacidade de nos renovar, de nos modificar, como o Senhor Jesus Cristo fez. Então, hoje, o Senhor Jesus Cristo ele veio, tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas culpas, e hoje nós não dependemos mais de uma lei para nos punir pelos nossos pecados. Mas hoje nós temos a oportunidade de chegar diante de Cristo e pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas transgressões, e ele tem esse poder de nos perdoar, né? Porque ele foi lá e tomou sobre si essas culpas, né? Então hoje nós temos esse privilégio, né? Então o que o Senhor Jesus Cristo ele trouxe foi a perfeição que esta lei não tinha, porque a lei ela tinha o poder de matar, mas o Senhor Jesus ele tem o poder de trazer vida. Então é isso que nós temos hoje, meus irmãos. Hoje nós temos um ser perfeito que é Cristo Jesus, e nele está a nossa redenção, nele está a nossa vitória. Hoje, se eu pecar, eu não vou mais pagar um preço caro, eu não vou mais ser punido, não vou ser morto por isso, mas eu vou poder chegar diante de Cristo e falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, me purifica, me renova, e assim eu vou poder ser um novo homem, um homem transformado em Cristo Jesus, porque isso não aconteceria jamais nesse antigo concerto, mas hoje isso é possível, isso acontece. Então, Jesus ele trouxe a perfeição, trouxe a oportunidade de nos transformarmos num novo homem, numa nova mulher, e assim ser perfeito para o nosso Criador. Então, irmãos, Jesus ele aperfeiçoou a lei, aquele antigo concerto, e trouxe a paz para todos nós. Então, é isso que nós temos para aprender nessa manhã. Maravilha, tá aí então a explicação do nosso irmão Williams dessa terceira pergunta: que efeito a morte de Cristo trouxe sobre a parte da lei cerimonial? Então, irmãos, esse efeito foi um efeito de abolição mesmo, né? Foi aí que Cristo aboliu, né? Então, nosso irmão Williams, ele explicou bem sobre essa lei cerimonial, né? Lei cerimonial que Jesus Cristo ele veio cumprir. Já não existe mais razão para a gente continuar sacrificando ali, né, animais e tal. Por quê? Porque Jesus Cristo foi o último cordeiro sacrificado. Eu quero agradecer você que está junto conosco, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus, né? Está nos acompanhando aí para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. É um tema importante, é um tema que nos faz refletir, nos faz pensar, nos faz entender, né, o que é obedecer, o que é mandamento, o que é lei, o que que vigora até hoje, o que não. Então, eu quero agradecer você que está junto conosco, essa audiência aí maravilhosa e essa interação que vocês estão tendo conosco hoje. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O seu irmão pastor Leci está nos comentários aí, né, comentando aí junto conosco, falando assim: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, pois agora o sacerdote era Cristo. Antes era dado aos homens fracos. Então tá aí, né? Hoje o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Então muda a lei, né? Então tá aí. Por isso tinha que acontecer esta mudança. O nosso pastor nos auxiliando aí com o seu entendimento também. Nosso irmão Valdinei, né? E aí eu
comentário aí. O Pai seja convosco, irmãos. Deus abençoe os guerreiros do Senhor. Cooperador Valdinei. Tá junto conosco. Deus abençoe, irmão Valdinei. Fique aí conosco até o final. Nossa irmã Marli interagindo. Nossa irmã Joana também está interagindo. E nosso irmão Valdinei diz assim: estava analisando nas leituras que estamos fazendo no projeto Ouvindo a Deus, você vê algumas leis que foi abolida bem interessante. Então, nós estamos aí com um projeto, né, o projeto dos jovens aí, lendo a Bíblia em um ano, né, e nós estamos aí no livro de Levítico, né, e ali, Êxodo indo para Levítico, nós temos algumas leis, e são leis, assim, interessantes, né, de se entender, de se aprender, e também essas leis, elas foram abolidas, né, eram leis que faziam parte ali das 613 leis do povo de Israel, que eram leis cerimoniais e as leis civis, né, do povo. Então, graças a Deus, obrigado pelo comentário aí no nosso irmão Valdinei. Nossa irmã Edilene Maria André, a paz seja convosco, feliz sábado, sou de Recife. Olha aí, sim, olha aí, irmão, Deus abençoe, nossa irmã de Recife, tá chegando lá esta live para eles, né? Nosso irmão Fernando, comentários aí maravilhosos, nosso irmão Fernando tá interagindo bem com a gente, diz assim: o sacerdócio foi dado à tribo de Levi, e Cristo era descendente da linhagem de Judá. Se fosse pela tradição e a lei do sacerdócio, Cristo não poderia ser sacerdote, mas a palavra diz que ele vem de uma linhagem mais antiga, antes mesmo da tribo de Levi, da Melquisedeque, um sacerdócio superior. Olha aí, que maravilha, né? Realmente, isso é verdade, né? Jesus Cristo, ele é da linhagem dos sacerdotes, né? E ele foi o último sacerdote a ser sacrificado. Ele mesmo se sacrificou para perdão dos nossos pecados, né, irmãos? Hoje somos justificados por Cristo. Então tá aí nosso irmão Adonias também junto conosco, e complementando aqui o comentário do nosso irmão Fernando: antes a lei era olho por olho e dente por dente, não existia misericórdia. As pessoas sentiam satisfação e em alguns momentos prazer em ver as pessoas sendo punidas. Isso é verdade, irmãos. Só que Deus, ele veio, mudou, né, como o pastor Lacey falou, veio outro sacerdote de uma linhagem superior e mudou aí as leis. Vamos acompanhando, vamos continuar, senão a gente não conclui a lição de hoje. E nós estamos aí na quarta pergunta, né? Por que essa lei cerimonial foi abolida? Então, irmãos, quem não entendeu muito bem sobre a lei moral e lei cerimonial essa que tem as leis civis, nós temos aí alguns vídeos no Facebook da IUAS Itaquera, da Igreja de Itaquera aqui, né? E esse vídeo tem a lei moral versus lei cerimonial, parte 1, e tem o vídeo também da parte 2. Então vai lá, né, e tenta assistir lá aqueles vídeos. Eu quero ler aqui então Hebreus, capítulo 7, verso 18 e 19, que diz assim: Hebreus, capítulo 7, verso 18 e 19. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inútil. Olha só, Hebreus aqui fala que o presente mandamento, né, a presente lei, ela é abrogada. Por quê? Por que ela é abrogada? Por que ela é abolida? Porque por causa da sua fraqueza e inutilidade. Verso 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, essa melhor esperança é o Senhor Jesus Cristo, que veio, né? E por ele nós chegamos a Deus, através de Jesus. Então, a palavra de Deus fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o Senhor Jesus Cristo, né? Então, a lei nada aperfeiçoou o homem. A lei eram preceitos e padrões que nós deveríamos seguir para ser justificados. Só que Jesus Cristo, ele veio aperfeiçoar o homem. Jesus Cristo, ele veio dar vida para nós, né?
Eu quero ler também Hebreus capítulo 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecem cada ano para aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então tá aqui, né? Vai falar aqui que o sacrifício anual ali dos cordeiros, né? Ali, eles eram uma sombra daquilo que viria, que o Jesus, próprio Jesus Cristo, ele viria, né? Se oferecer, né? E era um único sacrifício, né? Um único sacrifício para perdão dos pecados da humanidade. Então, tá aí, né? Os versículos bem lidos, né? Então, o que eu quero fazer aqui a leitura do comentário da quarta pergunta, para a gente analisar juntos. Comentário da quarta pergunta. Vou colocar na tela aqui. Então tá aí, irmãos. Os rituais e cerimônias eram muitas vezes exteriores. Então, o que isso era, né? A pessoa, ela ia lá, entregava um cordeiro, né? Um bezerro, ou até mesmo um pássaro, né? Diz aí que as famílias que não tinham muito recurso, eles entregavam até pássaros, né? Então, muitas vezes eram apenas exteriormente, né? Eles iam lá e entregavam o sacrifício, mas não mudava nada no seu interior, não mudava nada na sua mente, no seu coração, né? Praticados como hábitos, não levam aqueles que os ofereciam à mudança de vida, né? Então, essas leis cerimoniais, elas não levavam uma mudança de vida, eram preceitos, eram padrões, né? Então, a humanidade, ela vivia isso, né? Todo ano entregava ali, né? Então eles já sabiam, não, vou pecar porque no final do ano eu vou ser justificado porque eu vou entregar o meu cordeiro ali em sacrifício. Então não existia, não oferecia uma mudança de vida. Jesus Cristo, como cordeiro vivo, ele entrega aí uma mudança de vida para a gente. Aí já é diferente, né? Na realidade, tratava-se de um sistema transitório. Então, como nós lemos ali Hebreus 7, vai falar que essa lei, ela era uma transição para aquilo que viria, né? Hebreus 10:1 fala que era a sombra daquilo que viria, que era o próprio Jesus Cristo que viria, né? O sangue de um animal é suficiente para perdoar os pecados? Será que o sangue de um animal é suficiente para perdoar os pecados? Apenas por um tempo. Então, por isso que era ano a ano, tinha que ir lá, levar o sacrifício, né, de um cordeiro, para ser emulado, para perdão dos seus pecados. Por isso que é de ano em ano, irmãos. Por quê? Porque o sangue de um animal, ele é insuficiente para perdão permanente do pecado. Então, todo ano, a pessoa tinha que ir lá sacrificar. Como um símbolo, uma sombra da obra daquilo que verdadeiramente podia perdoar e transformar, que é Jesus Cristo. Então tá aí, né? Comentário da quarta pergunta para nós. Então, irmãos, ficou mais claro aí para os irmãos? Então, olha só, por que essa lei cerimonial foi abolida? Porque era uma lei transitória do povo, né? Ela era a sombra daquilo que viria. Jesus Cristo viria e ele seria o último cordeiro, né? Ele seria o último cordeiro. Então, irmãos, esta lei era uma lei que era uma sombra,
daquilo que viria. E o que veio? Jesus Cristo já veio, já morreu por nós, já perdoou nossos pecados, né? Então, esse sacrifício de animais não era suficiente para perdão de pecado. Por isso que todo ano tinha que levar um sacrifício lá. Todo ano tinha que levar um sacrifício lá para reforçar ali, né, o perdão dos pecados e a remissão dos pecados do povo. Então, todo ano, então não era suficiente. Hoje nós não precisamos sacrificar todos os anos. Por quê? Porque Jesus, ele sacrificou. Foi o Cordeiro perfeito, imolado, né? Sacrificado por nossos pecados. Né? Então, por isso que hoje nós não praticamos mais essa lei de holocaustos, nós não praticamos mais algumas leis civis, que eram algumas leis da época, nós não praticamos mais a lei da purificação, né? A lei de se purificar ali em sobre alguns atos. Nós não praticamos mais a lei da circuncisão, e isso nós vamos aprender mais para frente, né? Que o povo, ele era circuncidado, né? Toda criança do sexo masculino, ao 8º dia, era circuncidado. Nós já não estamos mais nesses preceitos. Jesus Cristo, ele veio e ele aboliu tudo isso. Tudo isso era sombra, era rituais, era cerimoniais. Já não existe mais para a igreja de Deus no tempo de hoje. Amém? Então esse é o meu comentário. Quero agradecer você que está participando conosco aqui. É uma alegria ter vocês aqui, né? Nosso irmão Valdinei diz assim, ó: aqueles que pregam que a lei moral foi abolida, será que sabe a diferença entre lei moral e lei cerimonial? Muitos não têm esse conhecimento, tá, irmãos? Muitos não têm esse conhecimento sobre lei moral, lei cerimonial, coloca tudo no mesmo pacote, né? Então, quando nós colocamos tudo no mesmo pacote, nós não diferenciamos sobre a lei moral e a lei cerimonial, isso fica difícil. Por quê? Porque aí tudo que é referente à lei, nós vamos colocar como se fosse a lei moral e a lei cerimonial. E a gente consegue ver uma distinção bem clara sobre as leis de caráter divino, as leis que permanecem para sempre, a lei do caráter de Deus, e as leis cerimoniais, que eram essas leis que nós estamos falando hoje, do que foi abolidas, né? Que são leis morais, que são as leis cerimoniais, de holocaustos, de sacrifícios, as leis civis, todas essas leis. Obrigado, nossa irmã Marinês está junto conosco, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A lei foi confirmada na cruz, verdade, a lei foi confirmada na cruz. Nossa irmã Joana, excelente explicação, cooperador Williams, amém, glória a Deus. Comentários maravilhosos dos nossos irmãos, Deus continue abençoando e capacitando nossos irmãos, amém. Excelente explicação, William. Deus abençoe por esse ensinamento. Amém. Nossa irmã Elizabeth Mariana deve estar junto conosco aí. É muito importante sabermos a diferenciar a lei e a lei cerimoniais civis, para não cairmos nesses comentários sobre a lei moral que foi abolida. É verdade, irmão. Deus abençoe pelo seu comentário. Nossa irmã Elizabeth está junto conosco aí, né? Pode continuar junto conosco, em nome de Jesus. E vamos para a 5ª pergunta. Nosso irmão Rodrigo vai nos ajudar com a 5ª pergunta, que vai falar assim, ó: qual é a relação entre o ministério de Jesus, a lei e os profetas? Nós temos aí uma explicação interessante sobre essa 5ª pergunta. E nosso irmão Rodrigo vai nos ajudar, então, sobre esta 5ª pergunta. Existe aí, né, uma relação, nós estudamos um pouco aí nas lives anteriores, né, sobre a lei moral e lei cerimonial, e o nosso irmão Rodrigo vai nos ajudar aí, qual que é a diferença, a relação entre Jesus, lei e profetas. Você, Rodrigo. Amém. Está fazendo a leitura aqui dos versículos. Primeira leitura em Salmos, capítulo 40, versículos 7 e 8, que diz assim: então disse, eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito,
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Depois nós vamos para Mateus 5, versículo 17 ao 20, que diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande nos reinos do céu. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Depois nós vamos para João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, e que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorarás o Pai. Depois vamos ler também Lucas 18, versículo 18 ao 20, que diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes que os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, e honra o teu pai e a tua mãe. Amém. Vamos ler também, já aproveitar e ler o comentário, que diz assim: a resposta a essa questão depende de como conceituamos o termo lei. Se for a lei dos 10 mandamentos, podemos afirmar que Jesus sempre a aguardou e reafirmou a sua validade para os dias atuais. Em relação aos escritos de Moisés e dos profetas, ele os cumpriu, completando essa primeira parte da escritura. Mas o diálogo entre Cristo e a mulher samaritana à beira do poço de Jacó mostra o que aconteceria com as leis e ritos cerimoniais. O culto judaico se centralizava no sistema típico ou serviço ritual do Templo de Jerusalém. Já os samaritanos haviam instituído um serviço rival, próximo de onde a conversa era travada, o Monte Gerizim. Jesus explica a ela que, em breve, nenhum daqueles locais seria mais importante, pois o local da adoração seria descentralizado e realizado onde estivesse o próprio crente, desde que fosse sempre em espírito e em verdade. Irmãos, aqui que nós lemos nas passagens que foram lidas, fica claro, né, que Jesus Cristo ele não veio abrogar, ele não veio abolir a lei, nem os profetas. Pelo contrário, ele veio cumprir, ele veio guardar as leis, não veio destruir, mas sim cumprir, e é isso que nós devemos entender, né, que a relação entre Jesus, o ministério de Jesus e a lei e os profetas, Jesus Cristo ele veio para cumprir, ele veio para guardar, o que nós lemos ali em Salmo fala que as leis estavam gravadas no coração de Cristo, e Jesus Cristo ele veio, ele não falhou em nenhuma das leis, nem as cerimoniais, nem as leis morais que ficaram depois da sua morte. Então, a relação de Jesus com essas leis, ele veio tornar possível, como já foi dito,
o cumprimento dessas leis, né? Que essas leis exigiam morte, exigiam sacrifícios, exigiam ritos, exigiam rituais, e esses ritos e rituais se cumpriram em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio, aboliu essa parte, mas só que a parte moral da lei ele não aboliu. A parte moral da lei, a parte essencial da lei ainda está sobre nós, e ao contrário disso, Jesus Cristo guardou e possibilitou que nós as guardássemos também. Jesus Cristo, ele veio para possibilitar que nós pudéssemos guardar, até como foi lido aqui, que qualquer um que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ensinando aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. E se não guardar, se não exceder a sua justiça mais do que os escribas, os fariseus, ele de modo algum até entrarás no reino dos céus, né? Então, a guarda dessas leis, dessa lei moral, dessa lei que é o caráter de Cristo, não a lei que simbolizava a vinda de Cristo, não a lei que simbolizava o perdão dos nossos pecados através da morte de Cristo, mas as leis que direcionavam como nós iremos viver, que direcionam a maneira como nós devemos viver, que direciona a maneira a qual nós devemos adorar ao Senhor. Essas leis permanecem para sempre, e aquele que não cumprir essas leis será réu dela e acabará por não podendo entrar no reino dos céus, né? Então, isso que nós devemos entender, que as leis que direcionam a maneira como nós devemos adorar a Deus, as leis que direcionam a maneira como nós devemos alcançar o Senhor Jesus Cristo, as leis que direcionam a maneira como nós devemos ter o nosso caráter moldado, a lei que nos aproxima do caráter de Cristo, as leis que mostram como o Senhor ele é, como é o caráter de Deus, essas leis continuaram, e se nós não cumprirmos essas leis, por menor que seja, nós vamos sofrer as penalidades dela, nós vamos ser chamados de menor no reino dos céus, podendo até não entrar no reino dos céus, né? É interessante, né, que até aqui no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 27, Jesus ele fala sobre o adultério, né? Foi até comentado pelo cooperador William. Jesus ele fala sobre o adultério, ele fala: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. Então, Jesus Cristo, na realidade, aqui no capítulo 5, no versículo 27, Jesus Cristo ele endurece mais a lei moral, né? Antigamente, como ele disse aqui, foi dito pelos antigos, por Moisés e os profetas, que não deveria cometer adultério. Ele, porém, Jesus Cristo aqui, ele ainda coloca um peso maior sobre a lei. Ele diz que aquele que tentar, que cometer essa cobiça, somente em seu coração já vai ser réu desse adultério. Então é isso que nós devemos entender, né? Se Jesus Cristo ele veio para guardar a lei, ele veio aqui, não tem como separar uma lei da outra, né? Não tem como tirar essa parte do adultério, continuar guardando e esquecer os outros 9 mandamentos, as outras 9 leis, as outras 9 leis. Tudo é um pacote só, tudo é algo que nós devemos cumprir por inteiro, e é isso que nós devemos entender, né, que é a relação de Jesus Cristo com as leis e os profetas, né? Jesus Cristo ele não veio de maneira alguma abolir ou mudar a lei, a qual nos direciona para termos uma vida que agrademos ao Senhor, para que nós venhamos ter uma vida que nos direciona a viver da maneira qual o Senhor ele quer que nós vivamos, né? As leis que foram abolidas foram as leis que simbolizavam a vinda de Cristo, as leis que simbolizavam o perdão através de sacrifício de animal, as leis que eram para o povo de Israel ali, as leis civis, essas leis foram abolidas, mas aquelas leis que surgiram do coração de Deus para nós, aquela lei que surgiram do caráter de Deus para nós, aquela lei que nos faz sermos parecidos com o Senhor, a obedecer, a guardar, essas leis não foram abolidas por Cristo, não foram abrogadas pelo Senhor, muito pelo contrário. Aqui nós vemos no caso do mandamento não adulterarás, foi até endurecido pelo Senhor Jesus
Cristo, né? Então, isso que nós devemos entender, essa relação entre as leis dos profetas e Cristo. Jesus Cristo, ele não veio para abolir essas leis dos mandamentos. Jesus Cristo, ele veio para possibilitar que nós pudéssemos guardar essas leis, né? Porque a consequência da lei era que se nós pecássemos, nós morreríamos. Se nós pecássemos, nós pagaríamos com as nossas vidas. Muitas pessoas morreram por falhar nestas leis, e o Senhor Jesus Cristo, ele veio e morreu no nosso lugar. E agora, a partir do momento da morte de Cristo, o que nós precisamos é somente nos entregarmos para ele, porque ele nos perdoa, ele intercede por nós através do Pai, o sangue dele cobre os nossos pecados. Então agora as consequências da lei estão sobre Jesus Cristo, né? O castigo que nos traz a paz está sobre ele, né? Estava sobre ele, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas pisaduras. Então a consequência da quebra dessas leis, a consequência da quebra desses mandamentos foi levado por Cristo. Então agora, a partir do momento a qual nós cairmos, nós quebrarmos algum desses mandamentos, alguma dessas leis, se nós corrermos para o Senhor Jesus Cristo, nos arrependermos verdadeiramente e pedir para que ele venha nos perdoar, ele vai nos perdoar, porque ele é o sacrifício vivo, ele é o último cordeiro, ele é o último sacerdote, ele que nos dá acesso ao Pai, perdoando as nossas falhas e os nossos pecados. Então, isso que nós precisamos entender, que Jesus Cristo não veio para destruir a lei e os profetas, nem para abrogar algumas delas, ele veio para cumprir essas leis, né? As leis que são do caráter de Deus para nós, que são as leis que nos direcionam a maneira que nós devemos viver para agradar o Senhor. Jesus Cristo, ele cumpriu, e ele exige que nós cumpramos também. Então, isso que nós devemos entender, né? Que as leis que simbolizavam o perdão através do sangue animal, essas sim foram abrogadas por Cristo, essas sim foram abolidas por Cristo. As leis que eram leis que simbolizavam, que eram para o povo, leis civis do povo de Israel, também foram abolidas por Cristo. Mas as leis morais, as leis que vieram do caráter de Deus, as leis que vieram do coração de Deus, do nosso Pai para nós, essas leis continuam até hoje. Nós devemos guardá-las, devemos buscar viver conforme elas, porque elas são o guia para que nós venhamos ter uma vida que agrada ao nosso Deus, né? Elas são o guia, são o nosso mapa, e se nós cairmos, se nós falharmos nela, nós temos agora o Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso cordeiro vivo, que foi morto por nós, para nos perdoar. Amém, glória a Deus. Então tá aí a explicação da quinta pergunta. O nosso irmão Rodrigo falou bem, né, sobre Jesus, a lei e os profetas, né? Então, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, você que está interagindo com a gente, né? Continue aí, em nome do Senhor Jesus, juntos, para que a gente venha aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? As explicações aí dos nossos irmãos estão sendo maravilhosas para o nosso coração, né? Você que está interagindo conosco, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Fernando, ele tem um comentário aqui que fala assim: nós também devemos ficar atentos para não cairmos no mesmo erro do primeiro concerto, pecar e sempre continuar pecando e praticando os mesmos erros, só porque agora somos salvos pela graça de Jesus. O próprio Jesus Cristo disse que a nossa justiça deve exceder a nossa justiça deve exceder dos escribas e fariseus. Isso é verdade, né, irmãos? Às vezes aquela pessoa lá fala assim: tô na graça, posso fazer o que eu quiser, né? Então, nós estudamos aí alguns sábados anteriores que fala assim, Paulo ele fala, né? Devo continuar no pecado para exercer a graça? De modo algum, né? De modo algum devemos agir dessa forma. Então, irmãos, nós temos que agir como pessoas transformadas, pessoas renovadas, né? As leis e os preceitos não transformavam as pessoas, não transformava a vida, né? Jesus, ele sim,
ele transforma as vidas. O meu pastor Lessi diz assim: a lei não foi dada para salvar as pessoas, mas para indicar o pecado. Isso é verdade. Muita gente fala assim: eu tenho que guardar a lei para ser salvo. Não, a lei, ela foi dada para indicar o que é pecado e o que não é. É isso. A palavra de Deus fala assim: como conheceria que é pecado se não houvesse lei, né? Então, se não há, num país que não há lei, não há erros, né? Todo mundo acerta, né? Para apontar a direção de Cristo, cujo sacrifício traz perdão aos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele nos trouxe perdão dos pecados. O irmão Sandro está junto conosco aí, interagindo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Graças a Deus. Nossa irmã Elizabeth diz assim: na verdade é assim mesmo, mas a graça de Jesus Cristo, mas graças a Jesus Cristo, ele veio, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus e aleluia. Isso aí, Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo à destra do Pai. O pastor Lessi diz assim: Jesus manifestou o mesmo sentimento pela obediência e pelo serviço de Deus. Ele veio como os profetas previram, proclamou as boas novas de justiça, perdão de Deus aos pecadores. Então, isso aí. Essa relação de Jesus com a lei e com os profetas, a lei e os profetas profetizaram de Jesus, né? A lei, ela era a sombra de Jesus. Os profetas profetizaram Jesus, né? Olha, Jesus virá, vai vir um filho, e ele vai tirar o pecado do mundo, né? Por quê? Porque a lei do holocausto, ela era insuficiente. Ela tinha que ser anualmente. Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele veio, morreu por nós, e essa morte na cruz, ela é permanente, né? É ela que nos garante a salvação. É a graça de Jesus que nos garante a salvação. Então tá aí o comentário do nosso pastor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Nosso irmão Sandro fala assim: na verdade, Cristo cumpriu toda a lei, trouxe aperfeiçoamento e uma nova perspectiva espiritual para o seu povo. Então, Jesus Cristo, como o nosso irmão Rodrigo falou, ele veio, cumpriu a lei. Ele fez com que a lei fosse cumprida, né? Nenhum homem conseguia cumprir a lei com perfeição. Jesus Cristo veio e cumpriu, né? E trouxe uma nova perspectiva para a gente. Hoje nós vivemos a graça de Jesus, né? Hoje nós não precisamos mais viver ali debaixo do pecado, né, tendo que sacrificar. Não, hoje nós vemos a graça de Jesus Cristo, o perdão dele para nossas vidas. E nosso irmão Marinês, né, tá junto conosco aí. Deus abençoe sua presença nessa live. Jesus sempre ensinou que o mais importante é o nosso coração. Não basta não adulterar, querer adulterar também é pecado. O pecado vem do coração e só depois é refletido nas atitudes exteriores. É verdade, irmão. Na verdade, o pecado, ele já está à porta, né? Paulo, ele fala assim: quando penso que o bem fiz, o mal já pratiquei. Então, na verdade, às vezes a gente está tentando fazer coisas boas, mas praticando ali um pecado. Mas Jesus Cristo já nos limpou, né? Então, que nós venhamos tomar cuidado, irmãos, olhar para dentro do nosso coração. Olha, o pecado, ele começa aqui, cai para cá, e depois é consumido. Nossa irmã Marinês falou bem, né? Só depois que é exteriormente exposto o pecado. Então, que nós venhamos continuar aí no estudo. Nós estamos na 6ª pergunta, chegando aí ao final da nossa lição. A 6ª pergunta diz assim: após a abolição da chamada lei cerimonial, que conflito houve no meio da igreja apostólica? Então, irmãos, né, depois nós vamos continuar lendo os comentários. Faça os seus comentários, coloca aí mesmo, para que a gente venha abrilhantar esta live com o comentário de vocês. Então, houve um conflito ali na igreja primitiva, né, na igreja apostólica. Então, qual foi esse conflito? E após essa abolição
da lei cerimonial? Nosso irmão Williams vai nos ajudar com essa pergunta. Amém. Vamos aqui a leitura bíblica. Capítulo 15, o verso 1 de Atos, diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Para o versículo 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. O versículo 28 e 29 diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. É interessante, né? Porque seria até estranho se isso não ocorresse, né? Porque se tratando de homens, de seres carnais, seria muito estranho não ocorrer esse conflito, né? Eu vou aqui ler o comentário, nós entendemos um pouco melhor. Muitos evangélicos dos dias atuais ficam irritados quando começa a debater sobre o que deve e o que não deve ser guardado. Uns defendem que Deus não aceita mentira e não permite matar, mas desconversam sobre guardar o sábado, cujo mandamento está na mesma lei. Essas controvérsias não são de hoje. Desde que a missão passou a ser dirigida também aos gentios, os apóstolos passaram por situações delicadas, verdadeiros estreitos. Pedro foi repreendido por ceder à pressão e não sentar ao lado dos crentes gentios durante as refeições. Depois que Paulo e Barnabé passaram nas cidades, um grupo de judaizantes vinha atrás, desfazendo o ensino dos apóstolos e anunciando que, para se salvar, precisavam praticar ritos e circuncisões. Isso levou a igreja a realizar seu primeiro concílio e determinar os preceitos que, naquele momento, deveriam ser preservados, por terem fortes implicações morais. Note que a lista não é exaustiva. Não é porque não está escrito ali que a pessoa pode matar, por exemplo. Então, irmãos, nós vemos aí um conflito que ocorreu, né? Porque antes os judeus eles estavam acostumados com os seus rituais, com as suas tradições, e Jesus ele veio trazendo algo novo, né? Algo diferente. E os apóstolos deram continuidade com o que o Senhor Jesus Cristo veio ensinar. Então, houve quem não aceitou por inteiro o que os apóstolos estavam ensinando. Então, nós sabemos que a circuncisão ela tinha a sua validade, ela tinha a sua força, né? Mas até o tempo determinado por Cristo. Só que vindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a circuncisão já não tinha mais o efeito que ela tinha no passado. Ela não tinha mais o poder, não tinha mais aquela força, porque tudo agora estava em Cristo Jesus. Então foi pregado que a circuncisão não era mais necessária. E hoje, a partir daquele momento, para se agregar a Cristo, eu deveria aceitar o Senhor Jesus Cristo, se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, houve quem não aceitou, e muitos eram dentro daqueles que se converteram a Cristo, né? Então, quando os apóstolos pregavam o evangelho, pessoas se convertiam, se agregavam ao evangelho dos apóstolos, enquanto isso, outros vinham ensinando que é necessário praticar alguns rituais e é necessário também fazer a circuncisão para que se salvasse. Então, irmãos, existia um conflito, porque os apóstolos ensinavam uma coisa e eles vinham e traziam outro ensinamento, né? Então, houve ali uma certa discussão sobre esse assunto. Então, foi um dos conflitos que ocorreu no início do evangelho, né? Que estava prejudicando, né, os novos convertidos, os gentios também que se agregavam a Cristo. Então, Paulo, ele ali achou por bem, né, trazer algumas questões para que isso
para que isso não viesse a crescer mais, né? E aqui no versículo 29, vou ler para os irmãos aqui mais uma vez, para que nós possamos entender. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardasse. Então, olha que interessante. Ele deu algumas instruções aqui para que os irmãos, os novos convertidos, pudessem aceitar isso a princípio, né? Só que aqui no versículo 21 do capítulo 15, ele também fala, porque às vezes a pessoa pode falar, então é só isso que precisa guardar e não precisa mais nada, todo o resto foi abolido, mas não é bem assim. Ó, versículo 21, porque Moisés, desde o tempo antigo, tem em cada cidade quem o pregue, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então, isso que foi passado para os novos convertidos, foi algo a mais que foi acrescentado para que eles pudessem absorver, porque nas sinagogas já eram ensinadas muitos dos mandamentos de Deus. Então, isso não quer dizer que, por ele ter falado apenas isso, a lei moral de Deus foi abolida e não precisa mais ser observada, né? Então, esse conflito ele ocorreu, e foi através disso que teve esse concílio para resolver essa questão, né? Acredito que foi o primeiro que ocorreu ali, primeiro impacto, né, que os apóstolos teve, além das perseguições, foi esse conflito dentre o povo que achava que deveria sim manter alguns rituais, que deveriam manter a circuncisão porque era muito importante, e realmente teve a sua importância, né? Realmente teve o seu valor, mas houve o tempo da reforma, como nós falamos na lição passada, né? O momento da reforma que Cristo veio foi um momento que ele estabeleceu um novo concerto, e nesse novo concerto, muitos rituais e a circuncisão ela foi eliminada, ela foi tirada do meio do povo. Então houve quem não aceitou, houve quem ainda quis continuar, né? Não aceitando o Senhor Jesus Cristo por completo, por inteiro, a totalidade que era o Senhor Jesus Cristo, a perfeição que era o Senhor Jesus Cristo, né? Então hoje nós temos o nosso Supremo Senhor e Salvador, e no batismo nós temos a substituição da circuncisão, e no Senhor Jesus Cristo nós temos a substituição dos rituais, que necessário, não teve valor algum, não teve fundamento, não teve fruto algum, porque certamente ele seria eliminado, né? Porque o que era perfeito foi colocado por Jesus Cristo, foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje, através do batismo, nós podemos chegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos tornar filho do grande Rei. Então é isso, irmãos. Esse conflito que aconteceu foi os judeus que se converteram, os judeus que muitos não se converteram também, então eles acabaram trazendo esse assunto, que era necessário para se salvar, se circuncidar também e praticar alguns rituais. Então isso ia contra os ensinamentos dos apóstolos. Então houve um grande conflito, né? Mas os ensinamentos de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles prevalecem para todo o nosso sempre. Amém? Que Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Então tá aí a explicação do nosso irmão Williams, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Então, irmãos, que nós venhamos entender aí essa sexta pergunta, né? Qual foi o conflito que houve lá na igreja dos apóstolos, né? A igreja primitiva, né? Sobre a lei cerimonial. Então, eram algumas cerimônias, né? E inclusive a cerimônia da circuncisão, né? Que já não era mais algo ali que precisavam se cumprir para a salvação, né, da vida daquela pessoa. Então, graças a Deus, foi feito um concílio ali e foi realmente entendido ali que não era mais necessária a circuncisão para os gentios, né? Então, irmãos, tudo para que a gente venha aprender. Quero agradecer você que está junto conosco, Deus abençoe sua vida, fique até o final dessa live,
será uma grande bênção na sua vida, em nome de Jesus. O seu irmão Sandro está junto conosco aí, nos ajudando aí nos comentários. Diz assim: na realidade, o ponto crítico é o 4º mandamento da lei moral, a qual está em pleno vigor nos dias de hoje. Realmente, muitos não conseguem entender a lei moral, porque existe aí o 4º mandamento. Só que esse 4º mandamento, ele é antes da lei moral. É isso que nós temos que entender, né? Esse 4º mandamento, ele foi instituído por Deus na criação, né? Então, quando Deus ele façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus ele fala também, né? E no 7º dia descansou. Então nós, que somos imagem e semelhança de Deus, no 7º dia devemos descansar. Mas esse mandamento, esse 4º mandamento, ele pode até talvez não estaria ali na lei moral, mas ele é instituído por Deus na criação da humanidade. Deus abençoe os irmãos que estão interagindo, né? Nosso irmão Adonias está aí junto conosco, firme e forte, né? Junto aí nos comentários. Nossa irmã Elizabeth está aí também junto conosco. O Senhor está honrando esses esforços de vocês, estão fazendo para Ele. Creia na vitória em nome de Jesus. Amém. Nós cremos na vitória, minha irmã. A lei cerimonial apontava o advento do Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como a gente falou, né? A sombra daquilo que viria. Então, tudo aquilo que era cerimonial, tudo aquilo que era para a adoração a Deus, tudo isso apontava a vinda de Cristo. Então, os profetas e estas leis, elas apontavam ao que viria, que era o Senhor Jesus Cristo. E se cumpriu, né? Jesus Cristo, ele veio, glória a Deus. Temos o privilégio de agradecer... temos que agradecer a Deus por essa compreensão da sua palavra. Um verdadeiro privilégio. Isso é verdade, irmãos. Muitos não têm esse privilégio de compreender, né, a luz da palavra de Deus, e nós temos, né? Graças a Deus por isso, que nós venhamos, irmãos, entender, né? Tem muitos teólogos, né, muitas igrejas que não entendem esta parte das escrituras de Deus. E nós temos esse privilégio, então nós temos que agradecer a Deus sempre, né, por entender aí a palavra de Deus por completo. Amém? Eu quero continuar, e aí nós chegamos aqui à 7ª e última pergunta, que diz assim: de modo bem diferente, o que as escrituras declaram sobre a chamada lei moral? E aí nós vamos ler aqui alguns salmos para entender o que a palavra de Deus, ela fala sobre esta lei moral, diferente da lei cerimonial. Existe uma diferença entre as duas leis. Então, no Salmo 119, verso 38, diz assim: confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Então, confirma a promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor, que obedece, né, a sua palavra. Verso 152, diz assim: acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu os fundastes para sempre. Então, que testemunho que está falando aqui? É a lei moral, que é o testemunho vivo de Deus, o caráter de Deus, né? Então, acerca dos teus testemunhos, já sabia, eu já soube, diz o salmista, desde a antiguidade, que tu os fundastes para sempre. Então, esta lei, esse testemunho, ele foi fundado desde a criação, eu digo, desde a criação, depois escrita pelo próprio dedo de Deus, nas 10 tábuas, né, de pedra, escrita não só uma vez, mas duas vezes, pela imoralidade do homem, pela corrupção do homem. As primeiras tábuas foram quebradas por Moisés, e Deus escreve novamente em mais 2 tábuas os 10 mandamentos. E este dura para sempre, foi fundado para sempre. E eu quero ler o Salmo 111, versos 7 e 8. As obras das tuas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão.
Isso aí, irmãos. Então, olha aí as obras das mãos de Deus. A obra das mãos de Deus, ela é permanente, né? Graças a Deus por isso. Então, esta é a nossa 7ª pergunta, né? Diferente das outras leis cerimoniais e civis, o que a palavra de Deus ela declara sobre a lei moral. A lei moral, ela é permanente, né? Graças a Deus por isso. E eu quero ler aqui o comentário dessa 7ª pergunta, que eu vou deixar aqui na tela para os irmãos acompanharem essa leitura, que diz assim: diferente das demais leis, a moral nunca foi alvo de discussão na Igreja Apostólica. Então, nosso irmão Williams, ele falou aí sobre alguns conflitos que a igreja primitiva ela tinha, né? Sobre alguns rituais. Um deles, porém, seria ali a circuncisão, né? Então, a lei moral, ela nunca foi discutida. A gente consegue ver os Atos dos Apóstolos, né? Que é ali a convivência ali da igreja, o início da igreja. Em nenhum momento a igreja ela discutiu sobre o sábado, por exemplo. Em nenhum momento a igreja ela discutiu sobre a carne de porco, por exemplo. Em nenhum momento, né? Às vezes nós temos ali a visão do lençol, né, dos animais puros e impuros, mas era para ilustrar, né, a conversão dos gentios, porque o livre acesso a Cristo, ele também foi liberado para os gentios e povos pagãos. Então, olha que interessante, né, irmãos? Em todo o Atos, ele não tem discussões sobre as leis de Deus, as leis morais. Ela permanece plenamente em vigor e era a regra de conduta para todo homem e mulher de Deus. Mas não somente uma ordem a ser cumprida, como diz o salmista, né? A promessa divina é nos daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, quando permanecemos em um relacionamento de amor e confiança com Ele. Então, irmãos, igual nosso irmão pastor Leici falou aqui, né? Nós não temos que guardar a lei para ser salvos. Nós temos que guardar a lei porque é um relacionamento que nós temos com Deus, né? Isso é interessante. É mudança de vida, mudança de caráter, né? Não temos condições de guardar os mandamentos divinos com as nossas próprias forças. Isso já está escrito lá em Josué, capítulo 24, verso 19. Somente a sua graça e o Espírito Santo pode capacitar as pessoas a viver em harmonia com Ele e a colocar sua lei dentro de cada coração. Amém? Esse é o comentário. Então, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse estudo maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um que esteve conosco até o final. Irmãos, nós aprendemos hoje sobre a lei moral, a lei cerimonial, o que Deus aboliu, o que não aboliu, o que Jesus Cristo ele veio cumprir, o que Jesus Cristo ele não veio cumprir, né? Nós estudamos muitas coisas aqui e eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado eternamente. Glória, pois, a Ele para todo sempre. Então, nós estamos chegando ao final. Que pena, né? Chegando ao final de mais um estudo aqui. Eu quero agradecer a Deus por você que interagiu com a gente, que Deus abençoe a sua vida grandemente, né? Nossa irmã Elizabeth aí, ó, amém, amados, fazendo a vontade de Jesus, irmão Willis e todos os professores, vocês. Jesus é convosco, amados irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão Sandro também interagiu com a gente aqui. A relação de Deus para o apóstolos naquela oportunidade com relação à admissão dos gentios na igreja. No primeiro momento, era a abster da prostituição, sangue, idolatria e carne sufocada. 4 preceitos.
não mencionou os demais preceitos porque era ensinados na sinagoga todos os sábados. É isso aí. Então tá vendo aí, ó, irmãos? É algo maravilhoso, né? Os irmãos, eles conheciam a palavra e eles guardavam a palavra, batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é bênção de Deus. Ótima explicação, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Marinês, nossa irmã Joana. Deus abençoe vocês por participarem desse estudo, enriquecendo aí as nossas vidas. Nosso irmão Henrique, Deus abençoe a sua presença. Nosso irmão Fernando Cristiano, que fez comentários maravilhosos aqui. Deus abençoe Valdinei, por participar conosco. E quero encerrar essa oportunidade, dando aí para o nosso irmão William suas palavras finais e considerações finais. Quero aqui agradecer, né, a participação de todos, a contribuição, né, para esse estudo. Creio que o nome do Senhor foi glorificado. Eu creio que nós vamos... Porque o mérito não é nosso, né? O mérito é unicamente do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro que a glória é para quem o enviou, né? Sempre transmitiu a glória, Pai. Da mesma forma, nós devemos transmitir a glória para quem nos enviou também, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa abençoar cada um que está participando, que está salvado. Vem enriquecer cada vez mais o nosso coração. Que Deus abençoe. Amém. Nosso irmão Williams aí, né, comentando e dando as suas palavras finais. Que Deus abençoe sua participação em nome de Jesus. Nosso irmão pastor Leci está comentando aqui, ó, não quer acabar a lição hoje, não. O pastor Leci diz assim, ó, a lei moral foi dada para a vida e não para a morte. Por esse motivo é que devemos se esforçar para obedecer os mandamentos. Assim, a lei é santa e o mandamento justo e bom. Sei que todos anseiam pela vida e não pela morte. Então, vamos obedecer e assim vamos tomar posse da coroa da vida eterna. Então é isso aí, irmãos. É maravilhoso, né, o comentário do pastor aqui, dando aí a instrução de que a lei moral, ela é vida, e ela é vida para todos nós, amém? Nossa irmã Marinês agradece aí, ó, tivemos uma manhã de sábado abençoada, de muito aprendizado, isso é verdade, um tema difícil, mas que nós venhamos aí entender, pela misericórdia de Cristo, esses preceitos, né? Eu quero passar aqui para o Rodrigo, suas considerações finais. Gostaria só de agradecer a Deus, né, e aos irmãos pela oportunidade de estar aqui, para estarmos aprendendo junto do Senhor. Acredito que foi muito valiosa essa lição, né? Todos nós que participamos aqui aprendemos muito, tanto nós que estamos aqui comentando, quanto os irmãos comentando aí das suas casas, com seus comentários, enriqueceram muito o nosso aprendizado, e que esse vídeo possa alcançar mais pessoas através da sua vida, você possa compartilhar para que chegue nos seus amigos, para que chegue nas pessoas e elas possam entender essa diferença, né, da lei moral, da lei cerimonial, possam entender o que nós devemos guardar e o que não precisa mais ser guardado. E que Deus abençoe sua vida, sua semana, que você possa estar com Deus todos os dias e que nós venhamos cada vez mais nos aprofundar na palavra dele, para que venhamos entender o que ele tem para nós. Irmãos, graças a Deus chegamos ao final desse estudo maravilhoso. Eu quero agradecer vocês, né, que abrilhantaram essa live com o comentário de vocês, né, a oportunidade de cada um aqui de escrever um comentário e eu fiz a leitura de todos. Então, que Deus abençoe a sua vida grandemente, né, porque é por vocês que nós estamos aqui, né, para aprender da palavra de Deus, para
compartilhar um pouco que o Senhor tem dado a cada um de nós. Então, eu quero agradecer, muito obrigado por você estar aqui junto conosco, né? Compartilhe essa live, sim, curta aí, manda coraçãozinho aí, né? Para que essa live ela chegue em outras pessoas, que elas possam alcançar vidas, né? Porque, irmãos, é um tema maravilhoso, é um tema muito oportuno, é um tema que nos traz entendimento, aprendizado, não é? E é um tema não é fácil, mas o Senhor Jesus Cristo é que revela para nós. Então, quero agradecer a vocês, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Nosso irmão Williams, nosso irmão Rodrigo, Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. E vamos encerrar esta live agora, sem mais, né? Eu queria ler a bênção de Deus para o povo, para os filhos de Israel, que fica ali em Números, capítulo 6, a partir do verso 24. E aí nós despedimos dessa live, dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe, ficamos aqui nesses momentos esperando aí e a oportunidade do próximo sábado estar aqui novamente. Amém? Fique conosco aí, todos os sábados às 9 horas estaremos aqui para a honra e para a glória de Deus. Deus abençoe. Encerramos em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos.